Senhor por ti redimido, para andar em santo amor neste mundo a ti unido, eu serei. Ela tinha uma voz que fazia você acreditar em Deus. Todas as manhãs, milhares de seguidores acordavam com seus hinos, suas mensagens de fé, seu sorriso iluminando as telas de celular por todo o Brasil. Van Magalhães não era só uma cantora gospel. Ela era uma guia digital, conduzindo mais de 135 mil pessoas em direção à luz. O marido dela, Eliseu, estava ao lado em todos os vídeos, tocando violino, cantando junto, postando declarações de amor para sua família linda. Para o mundo, eles eram um retrato de uma união abençoada. Mas imagens enganam e às vezes escondem coisas. O nome dela era Ivanilda de Magalhães Castro, mas o mundo a conhecia como Van. Ela nasceu na fé evangélica, criada dentro da Congregação Cristã do Brasil, onde seus pais a colocaram nos bancos da igreja antes mesmo de ela saber ler. A música virou sua forma de oração. Em 2021, com apenas 33 anos, ela tinha construído um império digital a partir de sua casa alugada em Piraquara, um município tranquilo da região metropolitana de Curitiba, no Paraná, com cerca de 115 mil habitantes. Para os vizinhos, Van era reservada, mas acolhedora, trabalhadora, fiel, o tipo de mulher que nunca perdia a chance de levantar o ânimo de alguém com uma canção. Ela tinha um filho de um relacionamento anterior, Renan, um menino de 9 anos, de olhar vivo, que amava muito a mãe. E tinha uma bebê, de apenas 2 anos, fruto do seu casamento atual com um homem chamado Eliseu de Castro Silva. Aqui é onde o coração aperta enquanto eu conto isso. Todo mundo ao redor dela via sinais de alerta. A família dela não só não gostava de Eliseu, eles imploraram para ela não se casar com ele. Eles viram ela se afastando depois que a bebê nasceu. Perceberam como ela parou de ligar, como parou de visitar, como aquela mulher que enchia os ambientes de alegria foi ficando cada vez mais distante da própria vida. Mas Van acreditava na mudança. Acreditava que o amor dela poderia ajudar ele. Eliseu era dependente de drogas desde os 13 anos. Ainda criança, já envolvido com isso antes mesmo de ter chance de crescer com tranquilidade. Van sabia disso. Ela orava por ele, não permitia drogas dentro de casa, usava a fé como proteção, acreditando que, se amasse o suficiente, Deus faria o resto. O que ela não sabia era que Eliseu estava escrevendo algo em segredo. Deixa eu parar um pouco aqui, porque é importante entender o peso do que foi encontrado depois. Em 2018, 3 anos antes de tudo acontecer, logo no começo do casamento, Eliseu sentou e escreveu um documento. O título era Pontos a serem trabalhados com o pequeno Renan. Renan tinha 6 anos na época. O documento tinha data. Tinha horário para começar. 11 de abril de 2018, às 18h30. Não eram sugestões, eram ordens. Uma das linhas dizia: o primeiro passo é ele adquirir medo, porque quem não teme não respeita. Você, como mãe, deve ser soberana. Fale com ele e ele deve obedecer imediatamente. Se não obedecer, terá que arcar com as consequências. Outra linha dizia: toda vez que ele reclamar, fizer birra, cruzar os braços, emburrar, etc., deve ser punido na hora. E se estiver em um lugar onde não seja possível bater, assim que chegar em casa e for tomar banho, deve ser lembrado do erro e receber a punição. Pensa nisso. Um menino de 6 anos, sendo ensinado, por escrito, pelo padrasto, que o objetivo era sentir medo, que a punição era certa, que até um momento simples como um banho poderia virar algo assustador. A família de Van disse depois que nunca viu Eliseu agredir Renan na frente deles, mas notavam coisas. Em reuniões de família, Renan tinha que ficar sentado numa cadeira enquanto as outras crianças brincavam. Se ele se mexesse, Eliseu chegava perto e dizia baixinho: quando a gente chegar em casa, você vai ver. Aos poucos o menino foi sendo afastado das fotos, dos passeios, da alegria normal de uma infância. Eliseu cortou o contato de Renan com a família.
especialmente para que ele não contasse o que acontecia dentro de casa. Ivan, ela estava presa, não por correntes, mas por algo mais difícil, um amor que virou uma prisão. 11 dias antes de tudo acabar, Eliseu postou nas redes sociais: "Minha família linda, um presente de Deus, não há bem maior." 22 de agosto de 2021. Essas palavras ficaram marcadas depois. Então chegou o 1º de setembro. A família estava na cama assistindo TV. A bebê estava no berço. Renan ao lado da mãe. Eliseu estava passando por abstinência, o corpo pedindo pelas drogas que Ivan não permitia em casa. Algo mudou naquele momento. Ou talvez nada tenha mudado. Talvez ele já fosse assim, e aquilo só revelou. Ele pegou num travesseiro e pressionou contra o rosto de Ivan. Depois pegou uma faca de cozinha. Ele a atingiu várias vezes. Cabeça, pescoço, peito, abdômen. Renan viu a mãe perdendo a vida. Um menino de 9 anos. Ele tentou impedir. Avançou contra o homem que deveria protegê-lo. Eliseu virou a faca contra ele. As mãos do menino, pequenas, tentando se defender, foram feridas enquanto ele tentava proteger o rosto, afastar a lâmina, salvar a mãe que tantas vezes o fez dormir cantando. A bebê, de 2 anos, estava no berço. Ela viu tudo. Pensa nisso. Uma criança tão pequena, ainda aprendendo a falar, assistindo tudo sem entender. Eliseu usou 3 facas naquela noite. 3. Quando tudo terminou, Van e Renan não estavam mais vivos. A bebê ficou viva, não por cuidado, mas porque era filha dele. Depois ele a pegou, deixou ela trancada dentro de casa com os corpos e foi embora. As 15 horas seguintes são difíceis de imaginar. A bebê ficou sozinha, 2 anos de idade, em uma casa com a mãe e o irmão sem vida, sem conseguir abrir portas, sem conseguir pedir ajuda, sem entender por que ninguém respondia. Em algum momento, ela começou a chorar, depois a gritar, depois a chorar de novo. Uma vizinha ouviu no dia seguinte. Foi até o portão e olhou pela janela. O que viu fez ela parar. Uma menininha com manchas de sangue nos braços, perto da janela, falando coisas sem sentido. "Mamãe do Dom Dum, irmão do Dom Dum." A vizinha ligou imediatamente para a família de Van. Quando chegaram e conseguiram entrar, encontraram primeiro a bebê, viva, fisicamente bem, mas marcada por algo muito pesado para uma criança. Depois seguiram pela casa e encontraram o que restou de Van e a polícia foi chamada naquela tarde. A investigação começou. Eliseu já tinha fugido. Por 3 dias ele se escondeu. Foi encontrado em 4 de setembro de 2021, debaixo de uma ponte na região do Parolim, em Curitiba, usando drogas. Uma patrulha o viu tentando correr para um barraco. Ele foi capturado. Na delegacia ele confessou, mas disse algo que chama a atenção. "A pessoa que mais sofre com isso, acredite ou não, sou eu", disse. "No meu estado normal, eu nunca teria capacidade de machucar nenhum animal. Uma força negativa maior tomou conta de mim, e eu não sei o que me levou a isso. Nada justifica. Uma força negativa, não as próprias ações, não as escolhas. Uma força." O advogado da família respondeu bem. Essa quebra que ele alegou não existia. Foi algo conveniente. Ele pensou em tirar a própria vida, mas não fez isso. Também não tirou a vida da filha biológica. Ele sabia o que estava fazendo. Por isso fugiu. Isso não foi algo repentino. Foi um sistema. O documento mostrou isso. O isolamento também. O controle sobre o canal de Van, impedindo ela de crescer, acusando sem motivo. Isso não era cuidado, era controle. Ele construiu essa situação ao longo do tempo. Van sentia que algo estava errado. Dias antes disse a uma vizinha: "Se algo acontecer comigo, meus filhos devem ir para tal parente, não para o Eliseu." Ela disse isso. Mesmo assim, não conseguiu sair. O laudo saiu em 22 de outubro de 2021. Renan tinha várias lesões nas mãos. O relatório indicou que ele tentou se defender e proteger a mãe. Um menino de 9 anos enfrentando isso. Por 1 ano, Eliseu ficou em um complexo penal alegando problemas mentais. Em setembro de 2022, um novo laudo concluiu que ele não tinha transtorno. Foi transferido para uma prisão comum.
O julgamento aconteceu em 23 de novembro de 2023. Ele foi considerado culpado. As circunstâncias foram consideradas graves, meios cruéis, dificuldade de defesa das vítimas e outros fatores. A sentença foi de 60 anos e a justiça determinou que ele pagasse uma indenização de R$1 milhão para a filha sobrevivente, a mesma que ficou sozinha naquela casa por horas. O objetivo era garantir o mínimo de segurança financeira durante a infância, porque foi isso que restou, o mínimo. A família falou depois. Disseram que a dor continua. Só diminui com o tempo, mas não desaparece. A menina, hoje mais velha, ainda chama pela mãe à noite. Diz que tem medo do pai. Está em acompanhamento psicológico, mas algumas marcas ficam. Na internet, os seguidores de Van continuam aumentando. A voz dela ainda alcança pessoas. O canal dela ultrapassou 152 mil inscritos. As pessoas ainda escutam, comentam, se emocionam. Mas nem todos conhecem toda a história. Aqui vai uma reflexão. A gente costuma tratar esses casos como números. Mas Van não era um número. Era uma mãe, uma mulher que acreditava no amor, uma criadora que construiu algo bonito. E ainda assim não foi suficiente. O que protege de verdade não é só fé, é atitude. É ouvir quando alguém diz que algo não está bem. É prestar atenção nos sinais, porque sempre existem sinais, às vezes escritos, às vezes no silêncio, às vezes no afastamento. Van tentou avisar, planejou o futuro dos filhos sem ela. Ela tinha razão em se preocupar e deveria estar viva. Se você está vendo isso e sente algo parecido na sua vida, como se estivesse preso ou presa, como se estivesse desaparecendo aos poucos, fale com alguém, hoje. E para todos nós, precisamos prestar mais atenção antes que seja tarde. Van Magalhães, 33 anos. Renan, 9 anos. E uma criança que nunca mais será a mesma. Isso não é só um caso, é um alerta. Olhe com atenção.